Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberta a 4ª sessão ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte do ano de 2017. Em discussão e aprovação, ata da 3ª sessão ordinária e das 3ª e 4ª sessões extraordinárias do Colégio de Procuradores de Justiça, aprovadas à unanimidade. Leitura do expediente. Autorizo a senhora secretária especial deste colégio a proceder à leitura do expediente desta sessão. Muito boa tarde. Encontram-se ausentes, por motivo de férias na sessão de hoje, o 17º Procurador de Justiça, Dr. Herbert Bezerra. Justificaram a ausência a 68ª Promotora de Justiça, em substituição da 13ª Procuradoria de Justiça, doutora Érica Veríssimo Canuto, e o 65º Promotor de Justiça, em substituição da 3ª Procuradoria de Justiça, doutor Manuel Onofre de Souza Neto. Sem mais, excelência, obrigada. Muito obrigado, senhora secretária. Comunicações da presidência. Gostaria de comunicar e pedir aqui a este colegiado que sejam encaminhados aos aniversariantes do mês de abril os parabéns deste colégio, nossos votos de felicidade, saúde, etc., como de praxe. E aí vou passar aqui a leitura da relação dos aniversariantes. Dia 1º, Silvio Ricardo Gonçalves de Andrade Brito. Dia 2, Miriam Celi Gondim de Oliveira Solino. Dia 4, Rossana Mery Sudário e Rodrigo Martins da Câmara. Dia 5, Raquel Medeiros Germano e José Roberto Torres da Silva Batista. Dia 8, Isabela Lúcio Lima da Silva. Dia 13, Henrique César Cavalcante. Dia 16, Maria Daniele Simões Veras. Dia 17, Rosane Cristina Pessoa Moreno e Cleiton Barreto de Oliveira. Dia 18, Rodrigo Pessoa de Moraes. Dia 21, Wilkson Vieira Barbosa da Silva. Dia 22, Isabelita Garcia Gomes Neto e Raimundo Caio dos Santos. Dia 23, Darcy de Oliveira, Fernando Batista de Vasconcelos. Dia 25, Guglielmo Marconi Soares de Castro e Isabel de Siqueira Menezes. Dia 26, Francisco Hélio de Moraes Júnior e Daniel Fernandes de Melo Lima. Dia 27, Armando Lúcio Ribeiro. Dia 30, Gerliana Maria Silva Araújo e Marcelo Coutinho Meireles. Todos de acordo? Então, aprovada a moção por unanimidade. Passo agora ao corregedor-geral, doutor Anísio, para as comunicações da Corregedoria. Doutor Anísio, por favor. Senhor presidente, colegas membros do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, quero também me congratular com os aniversariantes desse mês de abril, em especial a doutora Darcy Oliveira e a doutora Isabela, que estão integrando este colegiado. Sejam muito felizes, que tenham muita paz, muita saúde, extensiva aos seus familiares. A nossa corregedoria inicia praticamente há 2 dias um novo mandato e quero, portanto, dizer da satisfação de estar na primeira sessão ordinária neste mandato de corregedor, dizer que o espírito é de trabalho em relação às metas que nós temos que cumprir, não somente das exigências legais, mas sobretudo do Conselho Nacional do Ministério Público, principalmente na implementação da Carta de Brasília de setembro de 2016, que clama para um Ministério Público cada vez mais resolutivo. Estamos fazendo uma modificação já a partir da segunda-feira do nosso regimento interno, já aperfeiçoando e moldando a essa diretriz da Carta de Brasília, onde vamos tentar, exatamente no nosso regimento interno,
fazer algumas modificações e inovações para buscar nas correições e inspeções aquilo que seja efetivamente essencial para prestar o serviço com eficiência e qualidade e, evidentemente, valorizando tópicos que já estão sendo sinalizados não somente pelas resoluções do Conselho Nacional, mas sobretudo nessa implementação da Carta de Brasília, que é um compromisso que todos os corregedores e procuradores gerais tiveram com a Corregedoria Nacional e com o Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos também e pretendemos fazer, no decorrer destes 2 anos, algumas audiências públicas cujo objetivo é realmente aproximar mais os órgãos de correição para com não somente os colegas, mas também a participação de entidades e associações, e, enfim, a comunidade, como uma forma de desmistificar a ideia do seu caráter punitivo, sem, no entanto, deixar de fazê-lo, mas mostrando exatamente essa nova abordagem de orientação, de prevenção, a que as coisas não venham a ocorrer, para que a gente tenha medidas terapêuticas ou profiláticas quando devemos prevenir, né, numa posição muito mais de proatividade. Evidentemente que ainda está sendo gestado isso. Daremos continuidade, portanto, às nossas correições, sempre basilando ou se baseando, digamos assim, dentro das resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público e das suas decisões, sobretudo, né, as mais recentes decisões que tivemos, nós teremos que dar efetivamente cumprimento a elas. Queremos, portanto, manter com este egrégio Colégio de Procuradores, com o Procurador-Geral de Justiça e também com o Conselho Superior, dentro dessa gestão, a mais absoluta parceria no sentido de executarmos bem nossa missão. Né? Então, a princípio seriam essas nossas comunicações e dizer a todos que a Corregedoria se encontra permanentemente desperta para acompanhar, orientar, fiscalizar e ajudar, enfim, no cumprimento da nossa missão. Todos são bem-vindos àquele órgão. Dizer também que nós estamos formando, já tivemos uma modificação em decorrência do retorno do promotor corregedor Leonardo Nagashima à sua promotoria de origem, por expressa vontade própria dele, que prestou inestimáveis serviços durante o período em que esteve na nossa corregedoria. E estamos contando com a doutora Mariana Rebelo de Melo Sá, e preenchendo assim também a necessidade que a Corregedoria tinha de ter um promotor na área da infância e juventude, em decorrência de que é uma resolução do Conselho Nacional que exige que nas corregedorias temos, pelo menos, preferencialmente, dentre os promotores corregedores, um que tenha atuação nessa área. E aí, embora o doutor Leonardo anteriormente já tinha sido coordenador do CAOP da Infância e Juventude, agora nós temos realmente uma promotora ou um promotor, enfim, com atribuição nessa área. E contamos também, né, para nossa satisfação, com o convite da doutora Salnária, que aceitou permanecer. Ela já vinha na complementação do mandato que nós estávamos desempenhando e que vai, portanto, continuar ajudando nessa nossa etapa, e agora teve uma missão mais recente, eu já começo a concluir, Celeste, que a doutora Salnária está presidindo uma comissão, porque nós teremos a oportunidade no mês de agosto, mais especificamente nos dias 17 e 18 de agosto, o Conselho Nacional de Corregedores Gerais fará uma reunião aqui. E nós então designamos uma comissão à frente da doutora Salnária, que está cuidando exatamente desses preparativos. O desafio é imenso, em decorrência de que nós teremos a presença, possivelmente, do novo Corregedor Nacional do Ministério Público, que será eleito. Teremos também a presença de novos conselheiros, que aqui virão, e nós vamos então, junto com a Procuradoria-Geral, que com certeza é nossa parceira, e a Amperne, recepcionar os colegas aqui, para que eles possam, portanto, até no caso da Corregedoria Nacional, fazer uma explanação daquilo que ele pretende fazer o seu novo corregedor, que nós não sabemos ainda, que a eleição ainda não ocorreu. Tivemos aqui também a presença do nosso
presidente do Conselho Nacional, que aqui esteve e que então voltará nesse momento. É claro que em momento mais oportuno, quando a gente tivermos toda a pauta já programada, darei a conhecimento dos colegas e também o convite para que possam participar desse evento. Então é só, Excelência, os agradecimentos já o fiz na solenidade de posse, e dizer que a disposição para o trabalho é a mesma, a vontade de acertar sempre, né? Sei bem da responsabilidade e da missão que me foi confiada, espero não decepcioná-lo. Tenho certeza que estarei desperto permanente para cumprir esse dever e espero que essa experiência, né, acumulada nesses 32 anos de Ministério Público possa servir a partir de uma maturidade que a gente possa construir diálogos, atravessar dificuldades, fazer pontes para que a gente possa ter um Ministério Público do Rio Grande do Norte cada vez mais resolutivo. É só, Excelência. Obrigado. Obrigado, doutor Anísio. Desejo a Vossa Excelência que tenha aí um biênio muito profícuo de trabalhos muito bons em prol do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. É uma missão espinhosa, a gente sabe disso, mas Vossa Excelência e a equipe tão boa que compõe a Corregedoria, não só de membros, mas também de servidores, com certeza saberá desempenhar muito bem esse papel. Passamos então às comunicações dos demais membros deste colegiado e iniciando pela nossa decana, a doutora Darcy Pinheiro. Doutora Darcy, por favor. Boa tarde a todos e sem comunicações, Excelência. Doutora Lourdes Azevedo. Boa tarde a todos e parabenizando os colegas aqui que estão no colégio, né, que já foram congratulados por Vossa Excelência. E também gostaria de indagar a Excelência do pedido que eu formulei na última sessão a respeito do indeferimento que foi feito a respeito de um pleito aqui do colegiado. Isto não, foi a respeito da fundamentação e da documentação de não ser... Eu esqueci agora. Era, não é isso? Eu estava me recordando que constou, eu pedi para constar na ata, assim. Sim, nós pedimos para reduzir, foi o doutor Braz até quem encaminhou esse pleito, a respeito de reformular o quantitativo. A Vossa Excelência disse que tinha elementos que não recomendavam naquele momento para fazer certo e que tinham esses dados. Eu gostaria... Eu encaminho mais tarde, a cópia para Vossa Excelência. Distribuir para o colégio. Só isso, doutora Lourdes? Doutora Darcy Oliveira. Merece, doutora Darcy. Doutor Arli não está presente. Doutora Miriam Solano. Obrigado, doutora Miriam. Só pedindo que da próxima vez, só lembrando do microfone, porque tem os colegas que nos assistem aí pela internet e aí não conseguem ouvir. Doutora Carla Amico. Sem comunicações, Excelência. Doutora Sayonara. Comunicações, Excelência. Doutora Yádia. Sem comunicações. Doutor Braz Paulo. Quero me associar apenas às congratulações dos aniversariantes do mês. Somente.
É quando eu ligo. Já aparece. Alô? Muito alto. Então é só apenas, Excelência, eu quero me associar às congratulações aos aniversariantes do mês, só isso. Obrigado, doutor Braz, e pedindo desculpa a todos por esse problema, ok? Estamos vendo já aí que o problema é esse, né? Por favor. Doutora Giane Costa. Sem comunicações. Doutor Oscar. Sem comunicações. Doutor João Vicente. Senhor presidente, só para me associar também às congratulações dos aniversariantes e registrar com grande alegria o retorno, né, dos colegas Dr. Juvino e Dr. Wendel, que eu soube que eles estariam voltando agora A previsão é que retorne a próxima segunda-feira, semana. então deixar registrado a minha alegria por esse retorno depois desses acontecimentos. Somente, senhor. Transmitirei a eles. Doutor João, muito obrigado. Doutora Isabela Lúcio. Também me acosto às felicitações a todos os aniversariantes, os membros, né, do Ministério Público, e agradeço também àqueles que as felicitações de Vossa Excelência e de todos aqui que também assim o fizeram. Também me acosto ao doutor João Vicente com relação ao retorno dos nossos colegas, doutor Wendel e doutor Juvino, né, que seja amplo e pleno, né, para a harmonia da nossa instituição. Transmitirei, doutora Isabela. Pois não, doutor Nício? Eu quero me associar também à proposição do doutor João Vicente. Acho que nós temos esse pleito para com Deus, agradecer o retorno deles, são e salvos. Era só essa. Tá bom. Então, é só porque eu não tinha tomado como proposição, então nem iria encaminhar nada formalmente. É uma proposição, então, doutor Nício, você aqui. Tá, não, só se associando, tá bom. Tá ótimo, então. Bom, encerramos as nossas comunicações. E passemos então aqui a ordem do dia. Nós temos aqui o processo de gestão administrativa número 19.247/2017 CPJ. Trata da redefinição da escala de plantão na Central de Flagrantes para o mês de junho de 2017. A relatora é a doutora Darcy Oliveira. Está em mesa, doutora Darcy? Tá. Só um instante antes, só quero registrar aqui a presença do doutor Eudo. Doutor Eudo, boa tarde, seja sempre bem-vindo aqui a este colegiado. Então, Vossa Excelência, doutora Darcy, com a palavra para relatório, na sequência. Isso. É isso? Não, isso aqui é o próximo, né? Então, a doutora Silvanete foi aposentada e aí fez um rodízio lá e colocou outro promotor só para o mês de junho nas audiências da Central de Flagrantes. Só isso. Porque não precisa ver nem a ementa, então. Já mandei para todos os colegas. Já mandou para todos receberam, né? redefinição da É só um escala. mero ajuste em face Pegou, da aposentadoria. Pegou o promotor que já estava lá e colocou, como é na vaga que ficou no mês de junho só. Inclusive. Isso, exatamente, só para exatamente O voto ajustar os os colegas já têm aí plantões. tudo, Tá bom. Eu indago se há necessidade de que a doutora Darcy faça a leitura de qualquer parte do voto dela. Não havendo, então eu submeto também, dado que há necessidade de discussão ou de proclamação individual, não há. Então, aprovado por unanimidade nos termos do relatório e voto trazidos pela relatora, a doutora Darcy Oliveira. E vamos então ao processo seguinte. O processo de gestão administrativa 11.603/2017 CPJ, que trata de proposta de alteração da resolução que regula o assento das Procuradorias de Justiça perante as câmaras cíveis e criminais do Tribunal de Justiça. Relator é o doutor Braz Paulo. Está em mesa, Excelência? Vossa Excelência, com a palavra para relatório, na sequência, voto. Bem, trata-se de uma minuta de alteração da resolução 013/2016 deste colegiado, que define as procuradorias que atuarão na coordenação das câmaras cíveis e a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, em razão de 3 fatos supervenientes à edição dessa resolução.
Processo administrativo instaurado em 17 de fevereiro deste ano, distribuído a esta relatoria no dia 21 do mesmo mês e ano, cujo objeto é a apreciação de minuta de resolução que propõe alteração da Resolução 03/2016 do CPJ, redefinindo os procuradores de justiça que atuarão na coordenação das câmaras cíveis e criminais perante as câmaras do Tribunal de Justiça do Estado. O processo foi instruído com despacho do Procurador-Geral de Justiça adjunto, minuta da resolução e cópia da Resolução 013/2016 do Colégio de Procuradores, atendendo ao disposto no artigo 15, inciso 21 do Regimento Interno deste egrégio colegiado, foram os autos distribuídos a nono Procurador de Justiça para a relatoria. O relatório, senhor. Relatório? Então, pode prosseguir. O voto. A Resolução 013/2016 deste Colégio de Procuradores de Justiça para o fim do disposto na Lei Complementar Estadual 222 de 2001 e na Resolução número 009 de 2005, também deste colegiado, estabelece que, por seu artigo 5º, os procuradores de justiça que funcionarão na coordenação das procuradorias cíveis e criminais perante as câmaras do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Após a sua edição, porém, foram os 20º e 21º cargos de procuradores de justiça, por meio da Lei Complementar número 580 de 2016, renumerados para os 10º e 9º cargos de procuradores de justiça. No mesmo sentido, esse relator, então 12º Procurador de Justiça, foi removido a pedido para o cargo de 9º Procurador de Justiça. E, por fim, os procuradores de justiça, então titulares das 4ª, 5ª, 8ª, 9ª e 13ª Procuradorias de Justiça, requereram aposentadoria, consolidada através de ato publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 16 de dezembro de 2016. No caso aqui, constou 17, mas corrigindo 16. Nesse contexto, propõe-se a alteração da Resolução 013 de 2016, mais especificamente no seu artigo 5º, para a readequação das Procuradorias de Justiça que funcionarão nas coordenações das câmaras do Tribunal de Justiça do Estado. Na minuta apresentada nos presentes autos, percebe-se que a composição para a coordenação de cada câmara no tribunal permanece inalterada e observa estritamente a ordem de antiguidade dos membros que compõem cada uma delas, para fins do rodízio descrito no artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 222 de 2002. Desta feita, ante as razões externadas, voto pela aprovação da minuta de resolução constante nos presentes autos. A Secretaria remete o presente relatório e vota a apreciação dos senatistas e seus procuradores de justiça. E, na sequência, se nada for requerida, a pauta para julgamento foi encaminhada. Esse é de qual? E como é? Por isso que eu li exatamente, porque, na verdade, não foi disponibilizado, não. Isso. É? Disponibilizado nas pastas de Vossas Excelências. A escala é a mesma, só faz alteração da denominação numérica. Foi disponibilizado para Vossas Excelências, mas se quiser, o doutor Braz faz a leitura, ou eu peço aqui a secretária que faça também. Tem. Oi? A resolução está no processo, que define Mas a gente não recebeu a resolução, A só o parecer. A resolução é bem pequenininha, se quiser a gente lê aqui também. Só para... mudou alguma coisa das câmaras? Não mudou não. Só mudou a numeração, foi isso? Exatamente. Agora tá. tem aquela observação da doutora Darcy, parece que estava contando aqui como sendo uma cível a mais, Não, já regularizou, foi né? mantida a Tá mesma bom. situação, não há alteração nenhuma não. Tá lá com o doutor Braz. Mas está no processo, né? Não, ou não? Vossas Excelências desejam que faça a leitura, A resolução desejam... 013 está no processo, vocês não receberam o processo, não? Não, o processo não, só o voto. Peraí, só um pouquinho. Alguém? Querem ver o quê? Como é que está hoje em dia?
Vocês Como é querem que um ficou? mês, né? É bem pequenininho, pode ser só lida? Quer pelo mês, Dr. um mês Braz? vocês querem um mês ou todos, ou querem... Porque a 13ª, não, que houve a aposentadoria, né, de Paulo Leão dessa. Quem é que está na 13ª? 13ª Tá vaga. Paulo Roberto. Tá vaga. Tá vaga. Consta. Tá Paulo vaga. Roberto. Danta, Não, tem um nome que eu acho, inclusive, ia ser, né, pelo número, mas tem os nomes dos procuradores. Ele É. continua no grupo das criminais. Exatamente, continuam. 5. 1, 2, 3, 6. 6. Não houve, foi arquivada aquela proposição, segundo ele falou. Bem, continua 6 criminais. Entendeu? Estão aqui. Agora, realmente, em vez de constar o nome, eu acho que deveria constar a denominação, o titular, a procuradoria e não o procurador. Né? Não é verdade? Bem, é uma proposta até que nem é pertinente, né? Pois é. Excelência, por favor. Podia fazer Se a constar, gente então. fizer a leitura da resolução, como vai ficar? Dá certo? É bem pequenininha até. Pronto. Então, Doutor Braz, quer que eu peça a secretária aqui para Pois fazer? não, Excelência. E aí até eu queria, doutor Braz, se Vossa Excelência e os demais também me permitem, eu queria fazer uma alteração muito pequenininha na ementa, porque a ementa está assim, altera o artigo 5º da resolução número 03/2016 CPJ e dá outras providências. Só que ela não dá outra providência nenhuma. Então só para tirar esse e dar outras providências é só isso. É perfeccionismo da minha secretária, que foi ela quem viu isso aqui, porque eu nem tinha visto. Então, quer que a secretária faça a leitura, doutor Braz, da resolução? Minha secretária. Enquanto eu estiver aqui, ela é minha secretária. aqui, na minha mente não tem eu dar outras providências, não, Excelência. Então já tinha sido tirado, porque na minuta tinha. Tem? Tem não. Então quer que a secretária faça a leitura da Vossa Excelência? Faça. Né? Faça, por favor, que aí já faça sem isso aqui. Minuta de resolução. Altera o artigo 5º da resolução número 013/2016 CPJ. O Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, após aprovação em sessão ordinária ocorrida no dia, na forma do artigo 35 e seus parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar número 141, de 9 de fevereiro de 1996 e alterações posteriores, considerando que a Lei Complementar número 580, de 26 de setembro de 2016, renumerou os 20º e 21º cargos de Procurador de Justiça, referidos no anexo 1 da Lei Complementar Estadual número 141, de 9 de fevereiro de 1996, para os 10º e 9º cargos de Procurador de Justiça, respectivamente, considerando a aposentadoria dos 4º, 5º, 8º, 9º e 13º Procuradores de Justiça, publicada no dia 16 de dezembro de 2017, na edição número 13.882 do Diário Oficial Eletrônico do Estado do Rio Grande do Norte, considerando a remoção do bacharel José Braz Paulo Neto, 12º Procurador de Justiça, para o cargo de 9º Procurador de Justiça, resolve. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 5º da Resolução número 013/2016 CPJ, de 9 de junho de 2016, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º.
para o fim do disposto no artigo 2º da Lei Complementar Estadual número 222, de 17 de janeiro de 2002, e artigo 1º da Resolução número 009/2005 CPJ, ficam assim designadas as Procuradorias de Justiça para coordenação e assento perante as respectivas câmaras do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Câmara Criminal. 1º Procurador de Justiça, 2º Procurador de Justiça, 3º Procurador de Justiça, 4º Procurador de Justiça, 5º Procurador de Justiça, 13º Procurador de Justiça. Primeira Câmara Cível, 15º Procurador de Justiça, 14º Procurador de Justiça, 9º Procurador de Justiça, 12º Procurador de Justiça. Segunda Câmara Cível, 16º Procurador de Justiça, 10º Procurador de Justiça, 17º Procurador de Justiça. Terceira Câmara Cível, 11º Procurador de Justiça, 6º Procurador de Justiça, 7º Procurador de Justiça, 8º Procurador de Justiça. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Plenário, William Birajara Pinheiro, do Colégio de Procuradores de Justiça, Natal. Essa é a resolução. Existe mais alguma dúvida ou querem mais algum esclarecimento? Não? Essa é a minuta que está sendo proposta, a minuta de resolução que está sendo proposta aí. Vossa Excelência deve estar olhando a 013, né? A 013 é exatamente a que a gente está alterando agora, né? Pronto, aí está a minuta proposta, que é com esse teor aqui. Tá certo, tá. Então, só fazer a adaptação do anexo, não é isso, doutora Lourdes? Vossa Excelência se encarrega, então, de juntar, né? Da forma aqui da resolução e do voto de Vossa Excelência. Okay. A terceira. É só nos considerandos, doutor Braz. Tem terceira. É nos considerandos, né, doutora Darcy? Só para acrescentar, nos considerandos. Isso, exatamente. Para acrescentar mais um que teve de aposentadoria. Então, né? Só isso, doutor Braz. Faltou a terceira. Só para constar no considerando, isso. Exato. Mais alguma coisa? Só isso? Bom, eu indago então se estão todos de acordo com o voto após esses esclarecimentos e essas alterações que foram encampadas aí pelo relator. Vamos constar já do próprio voto dele. Uma indagação, né? Pois não, doutor Anísio, pode... Doutor Braz, pelo que eu pude compreender, essa resolução é apenas então somente para se adequar à renumeração das procuradorias em decorrência das aposentadorias que ocorreram, porque nós partimos de 21... Da transformação da 21ª isso, em 9ª e 10ª. Isso. E da minha remoção. E consequentemente, esses três fatos. Para fazer a escala exatamente dos coordenadores das procuradorias junto ao tribunal. Exatamente. Que agora ficaram em número 17, sendo 6 procuradorias criminais e 11 cíveis. E 11 cíveis distribuídos pelas 3 coordenações cíveis. Exatamente. Obrigado. Bom, então, indago se estão todos de acordo. Excelência, pela ordem. Pois não. Registre minha suspeição na matéria, por favor. Desculpa. Registrar minha suspeição nessa matéria. Pois não, doutora. Obrigado. Está registrado. Não precisa chamar individualmente, não, né? Então, considero aprovada por unanimidade nos termos do voto
com os acréscimos que foram feitos aqui encampados por Sua Excelência, o relator. Bom, e nada mais havendo, então declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos. Faltou aqui a terceira, realmente.